A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, todos bem? Eu queria dar continuidade naquilo que nós estamos compartilhando sobre ouvir no texto de Lucas 8. Até então nós vimos que, assim como as mulheres nos primeiros capítulos que ouviram a Cristo, nosso encargo é continuar aquilo que tem sido recebido por Cristo. Na parábola do semeador, nós podemos ver que é nossa escolha ser terra boa e que a semente é a palavra. Dentro da parábola da candeia, nós podemos observar que aquele que recebeu a semente ouve, é luz, e a luz dos olhos torna o nosso corpo bom, e a nossa luz enxergada pelo mundo nos dá a oportunidade de manifestar a glória de Deus para que eles glorifiquem. E em seguida nós vimos da família de Jesus, onde o próprio Cristo diz que a família são aqueles que o ouvem. Então, em nome de Jesus, continue abrindo seu coração, ouça essa palavra, se dê a oportunidade de ter uma experiência com Jesus. E a partir daqui são justamente experiências. São compartilhados momentos em que o ouvir é prático. E eu queria compartilhar com você. Hoje eu queria compartilhar sobre o momento em que Jesus acalma a tempestade. Ainda lá em Lucas 8, se tiver sua Bíblia, acompanha aí. Lucas 8, a partir do verso 22. A palavra do Senhor diz assim: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Esse texto é uma história, parece... Claro que o texto em si torna algo muito simples, né? Mas é uma experiência muito louca, né? De entrar no barco e no meio da tempestade ver Jesus dormindo, todo mundo morrendo de medo de morrer, literalmente. Mas Jesus ali descansando, repousando. E eles pedem para o Senhor: nos ajuda. O Senhor lança uma palavra, a tempestade para, tudo se acalma, e no final das contas eles não conseguem reconhecer quem era Jesus. Quem é esse? É um texto muito precioso. E na prática são expressões do ouvir. Primeiro porque no princípio desse texto, Jesus dá uma direção para todos. Ele fala: nos convém ir para o outro lado. Temos que atravessar o mar. E não há questionamento nenhum dos discípulos, né? E vamos combinar, se vem uma tempestade nesse ponto, como que estava o céu? Todo mundo sabia que ia pelo menos chover. Isso dava para saber. Mas eles nem questionam. Porque assim como é dito lá em João 14,6, o próprio Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o que a gente precisa entender é que Jesus é o caminho. Por isso ouvi-lo, ouvir a palavra dele é algo tão precioso. Porque é a partir dela que o caminho nos é revelado. E nesse ponto, qual que é o nosso papel, sabendo que ele é o caminho? Tem entendimento que se não for através de Cristo,
como diz o mesmo texto. Queria ler com você, João 14,6. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus revela o caminho, o papel do discípulo é receber o propósito por fé. Porque normalmente quando a gente ouve uma direção, às vezes se com homens é assim, com Deus que tem discernimento completamente diferente do nosso, não seria muito diferente. Se às vezes ouvindo a direção de um homem a gente não consegue entender, às vezes ouvir a direção de Deus pra gente parece loucura. E como diz a palavra, realmente é loucura pros homens. Mas é quando a gente consegue entender o propósito, é que a gente acha não só o significado daquela palavra que foi lançada, mas sentido. Eu posso dizer, e eu digo isso com muita alegria, eu amo a Bíblia. Eu amo. Eu tenho o maior amor de fazer isso que eu estou fazendo, de compartilhar a palavra. Porque eu entendo que esse é um propósito que Deus colocou na minha vida. É o seu? Não sei. Se for, podemos conversar bastante ainda. Deixa alguma coisa nos comentários, a gente vai compartilhando. Agora, eu não sei exatamente o que o Senhor tem para a sua vida, mas eu posso te garantir que existe um propósito. O vinde a mim não há custo nenhum, mas o ide após mim, você foi chamado para que algo aconteça. E esse algo é o seu propósito. Então aqui eles tinham o propósito de chegar do outro lado. Com chuva ou sem chuva, com vento ou sem vento, com tempestade, sem tempestade, com barco, sem barco, mas estavam de barco lá, graças a Deus. Eles tinham um propósito, chegar do outro lado. E a palavra de Deus sempre se cumpre, entenda isso. Se o Senhor lançou uma palavra sobre a sua vida, fique em paz, vai se cumprir em nome de Jesus. Aí no verso seguinte, lá no verso 23, eles começam a navegar e Jesus dorme. E aí os discípulos começam a ver a tempestade, os ventos, a chuva, e a palavra mesmo diz que eles ficam a ponto de afundar, da água entrar no barco ao ponto de inundar o barco e o barco ir a pique. Sossobar, diz aqui, né? Agora, tendo uma coisa, como eu disse, eu amo estudar a Bíblia, né? Essa palavra adormecer não existe em lugar nenhum, só aqui. A palavra usada aqui para adormecer só existe no único texto, no único versículo da Bíblia, no único contexto, porque há nos outros evangelhos, né? Esse é o único contexto em que adormecer é usado. Porque a gente está num tempo muito conturbado, né? Eu creio que esse tempo que a gente está passando é uma das tempestades que a gente vai precisar passar nessa vida. Só que o descanso, ele só é encontrado em Jesus. Se a gente olhar para o vento, se a gente olhar para a chuva, se a gente olhar para o barco, o que a gente vai ficar é exatamente como os discípulos ficaram, em pânico. E é o que a gente está vendo nesse tempo. Jesus, ele diz que ele é a própria vida e nele nós encontramos a vida. A palavra diz que a paz verdadeira a gente só encontra nele, que a liberdade está colocada em Cristo. Mas aí a gente liga a TV, vê o jornal, lê uma notícia na internet, lê algo dentro de uma rede social e entra em pânico. Entenda uma coisa, enquanto você olhar para a tempestade, o resultado vai ser pânico. Não tenha dúvida disso. Mas passe a olhar para Jesus, você vai ver a diferença da paz que ele traz para você. E então esse é o contexto. Enquanto Jesus adormece, os discípulos estão na tempestade. A tempestade, em alguns momentos, ela é necessária. Nós precisamos passar por tempestades para crescer, porque em tempos difíceis
que homens fortes se levantam, mulheres fortes se levantam, pessoas maduras se levantam. Crianças entram em pânico. E aí no verso 24, eles chegam até Jesus, eles, mestre, mestre, estamos afundando, nos ajuda, estão em pânico. E o único lugar que diz que Jesus dormiu, porque normalmente diz que ele sobe o monte e vai orar ao Pai. Diz que ele vai em algum lugar e ele faz um milagre. Diz que ele vai ao outro e ele realiza a cura. Diz que ele vai à sinagoga e ele prega a palavra. O único lugar que diz que ele está dormindo é aqui. E ele não consegue terminar de dormir. Mas entenda uma coisa. O Senhor sempre vai estar disposto a te ajudar, mesmo que pareça que ele está dormindo. Então aqui, eles acordam Jesus, Jesus levanta, lança uma palavra e a tempestade ouve. E acalma. Tudo para. Agora em maio, se não me falha, fazem 2 anos que a gente teve uma tempestade muito complicada. Meu filho ficou internado. Ele teve pneumonia necrosante, uma bactéria que estava consumindo as paredes do pulmão. E a gente entrou em pânico. Os primeiros dias que a gente via ele na UTI, ele ficava 23 horas dormindo e pouquíssimos momentos ele conseguia acordar por causa da dificuldade de respirar. Depois subiu para o quarto, enfim, isso prolongou por 34 dias. Mas eu preciso ser muito sincero com você. Poucos momentos da minha vida eu vi Deus se manifestar tanto através da minha vida, da vida da minha esposa, da vida do meu filho, como foram nesses dias. E assim como diz no verso seguinte, lá no verso 25, assim como os discípulos não reconheceram Jesus, quem é esse? No início eu também não conseguia reconhecer, porque aquilo nunca tinha acontecido. Eu achava maravilhoso quando os médicos vinham com exames na mão, vinham para dar notícia. Todo dia na parte da manhã, por volta das 11 horas, das 8 horas, vinha um médico examinar o Bernardo e apresentar alguns exames se tivesse. Eu lembro de uma médica, a primeira vez que ela foi ver o Bernardo, ela estava de plantão, e ela entrou no quarto, o Bernardo já correndo no quarto, isso era logo no final, acho que na última semana da internação, ele correndo no quarto, ela entrou e parou, assustada. E depois conversando com ela, ela disse, a criança desse exame era para estar entubada. Eu não entendo o que está acontecendo. Agora, eu queria que você entendesse que quando Jesus está no barco, também não dá para entender o que está acontecendo. Mas é Jesus se manifestando. Eu creio que nesse tempo de pandemia, quando Jesus age na nossa vida, como eu tenho tido experiência de vocês, eu acho maravilhoso quando vocês me compartilham algo. É precioso demais ver o que ele tem feito no coração de vocês, por vocês ouvirem e saber que é ele que está fazendo. E uma das experiências mais maravilhosas que eu tive nesse momento de tempestade, que eu não, na verdade foi o meu filho, minha esposa ainda que me contou. Nesse dia nós revezávamos, nós quase não dormíamos, ficávamos lá 24 horas, um dia ficava um dia ficava outro, para nós desgastarmos menos, mas na maior parte do tempo lá, que é do horário de visita, que era bem estendido, ficávamos todos lá. Eu, minha esposa, minha sogra. E como eu disse, todo dia de manhã o médico vinha examinar. Até hoje o Bernardo ora pelo Dr. Valmir, ele foi um anjo de Deus na nossa vida. Cuidou muito do nosso pequeno. E logo que chegava, o Bernardo já subia na maca, sentava na posição dele, porque sabia que ouvia o peito, ouvia as costas. E na parte da manhã também era o horário que vinha o café da manhã. E o Bernardo, ele era o famosinho lá do hospital, todos conheciam ele. E o pessoal da cozinha, as moças da cozinha, o Bernardo chamava da tia cozinheira. Eram as tias cozinheiras.
E elas sabiam exatamente o que o Bernardo gostava, então todo dia que ia levar o café da manhã, o almoço, um lanche, levavam aquilo que o Bernardo gostava. E no momento em que o doutor estava examinando, a porta do quarto abriu e uma senhora morena, eu não me recordo o nome dela, ela entrou no quarto trazendo o lanchinho, o café da manhã do Bernardo. E quando ela entrou com a bandejinha e o Bernardo sentado bem de frente para a porta, olhando ela entrar, ele o doutor estava ouvindo as costas, ele se virou todo para trás, ele levantou os braços, ele falou: "Essa é a melhor tia cozinheira do mundo!" E tadinha, a tia cozinheira começou a chorar. E ela mesmo dizia: é isso que me dá energia para continuar trabalhando num lugar como esse. E eu vi Deus usar a boca do meu filho para colocar vida dentro de outra pessoa. Assim ele fazia com o médico, assim ele fazia com as fisioterapeutas, assim ele fazia nos momentos dos exames, assim ele fazia comigo, com a minha esposa e com a minha sogra. Sabe, momentos de tempestade são muito difíceis. Quando Deus se manifestar, às vezes nem a gente vai acreditar. E eu creio que é por isso que Jesus exorta os discípulos e fala: onde está a sua fé? Se Jesus disse que você ia pegar o barco e chegar do outro lado, discípulo, você vai chegar do outro lado. Se Jesus lança uma palavra na sua vida, ela vai se cumprir. Jesus disse que mesmo tendo receio por estar doente, você vai receber a cura. Fique em paz, a cura é sua. Se você tem lutado para que a sua família seja restaurada porque algo foi perdido, fique em paz. Ela vai ser restaurada. Simplesmente ouça e, como diz o final do texto, obedeça. Porque os discípulos ficam atônitos e falam: quem é esse que até o mar e os ventos obedece? E o obedecer aqui é uma evolução do ouvir. Ouvir, ocuo, obedecer, upacuo. Só dá para obedecer se ouvir. A tempestade ouviu e obedeceu. Tem tempestade na sua vida? Se tiver alguma, fique em paz. Porque quando o Senhor lança a palavra, busque na palavra dele. Quando o Senhor lança a palavra, a tempestade acalma. Eu sei que nós estamos passando uma tempestade muito grande como família, como pessoa, como família, como igreja, como cidade, como estado, como trabalho. Mas fique em paz. Está acalmando. E vai acalmar em nome de Jesus. Amém. Espero que essa palavra tenha falado com você. E se há alguma dificuldade, lembre que Jesus está no barco. Fala com ele. Ora, busca direção. Ele vai falar. E quando ele falar, esteja disposto a ouvir. Amém. Se você puder, compartilhe esse vídeo. Apresente a palavra de Deus, esse vídeo, ou o que Deus falou com você de alguma maneira. Dê oportunidade para que você seja luz na vida de outras pessoas e que as tempestades que estão sobre a vida deles também possam acalmar. Fique com Deus, um excelente dia e até amanhã.